Olá, estamos dando início então a este vídeo encontro, a esta videoaula, e nós estamos progredindo, avançando. Nós falamos na videoaula anterior, nós andamos comentando um pouco com os nossos irmãos, os nossos amigos. Nós andamos comentando sobre os nossos corpos, né? Tentamos passar naquele encontro a ligação que nós temos a esses corpos, a consciência se diluindo a esses corpos e a dificuldade que nós temos, né, de estarmos, por assim dizermos, nos desprendendo desses corpos e a necessidade que é de nós termos o domínio sobre eles, né? Tivemos a certeza, né, de que os nossos corpos eles têm uma vida, uma semivida, né? Algo autônomo, algo que traz, né, para a consciência algo de muito atraso, né? Ele não permite que a consciência brilhe em sua plenitude, porque a consciência se dilui para animar esse corpo, dar sustentação da vida a esse corpo, e esse corpo, de forma automática, ele começa a subsistir, né? Ter uma subsistência, ter uma vida, e isso atrapalha lá no fundo o Purusha, né? A consciência que é a realização, que é o maior, que é o telespectador, que é o que observa tudo. Então nós estávamos tentando no vídeo anterior, né, não sei se tivemos sucesso, o objetivo era ter sucesso, fazer conexões para vir mostrar, né, através dessas conexões, vir mostrar que o quanto nós estamos concessionalmente limitados e não percebemos. Tem pessoas que passam a vida toda, no caso nós, né, passamos a vida toda e nós não percebemos que nós animamos o nosso corpo, nós animamos, né, o nosso vital, o nosso duplo, que nós animamos o nosso astral, que nós animamos, né, o nosso mental inferior e que nós, além do mais ainda, utilizamos-nos, né, do mental superior, né, e o búdico e depois, né, o nosso Atman. Tudo isso animado, né, tudo isso recebido de alimento, né, pela a nossa consciência. Aí no momento que a consciência faz, né, esse caminho de volta, essa regressão e começa a brilhar em seu máximo esplendor, aí nós atingimos um estágio muito elevado de samadhi, né, o estado de libertação, é o estado que a consciência ilumina a si própria e conhece a ti mesmo, né, como diz, conheça-te a ti mesmo, né, ela conhece a si mesmo, né? É um momento de muita iluminação, muita iluminação. E aí nós vimos que existe três caminhos, né? Existem três caminhos. Claro que, como eu falei, esse caminho são nomes dados, né, genéricos, mas eles se desmembram em muitos outros caminhos e muitas outras práticas. Existem também outras escolas que fazem determinadas práticas, mas tudo que é esforço, tudo que nós estamos aqui nos esforçando para buscar, nós vimos que o nome dele é Abhyasa, né? Abhyasa, ou Abhyasa, né? Nós vimos que esse é o nome. E o que nós vimos também, por que nós vimos que todos esses esforços, qualquer tipo de esforço denomina esse nome? Porque nós temos que realizar práticas nesses três caminhos, né? Tem os caminhos das práticas, o caminho do desapego, e nós temos também esse caminho que é da autoentrega, né? Da autoentrega. Então nós vamos estar vendo esses caminhos. Aí nós começamos a ver que o esforço, o Abhyasa, né? O esforço é qualquer natureza de esforço, né? Para tentar suprimir os movimentos da mente. Aí você tem que ver os vídeos anteriores para você poder compreender tudo isso, os movimentos de Chitta. Nós compreendemos, né? Nós passamos a ver que qualquer esforço, né,
lúcido, tipo assim, olha, eu quero isso, é abiaça. Qualquer tipo de esforço. Mas não para por aí não, né? Porque existe, além do esforço, é o que nós vamos estar vendo hoje, existe nós vamos estar vindo, na verdade não é hoje, nós vamos estar vindo mais adiante, existe a entrega, né? O desapego, melhor dizendo, nós temos que nos desapegar. E nos encontros nós vamos falar sobre desapego, propriamente dito. Aí você vai ver, né, o quanto nós estamos limitados, o quanto nós estamos aprisionados, o quanto nós estamos presos, porque nós somos apegados às coisas, de maneira que a gente nem percebe, né, de uma maneira assim que não temos uma percepção plena, mas nós vamos chegar lá nos próximos encontros. Aí a gente está começando a ver então que a gente necessita realizar práticas. Aí a gente falou das práticas, né, que nós buscamos, que é a Ashtanga Yoga, né, é as nossas práticas, é a Ashtanga Yoga. E nós vimos também, né, que além dessas práticas nós temos que fazer o desapego e tem o caminho da autoentrega. Esses caminhos, apesar de eles serem ditos aqui separadamente, eles são realizados, né, juntos. Eu não vou dizer simultaneamente, porque você pode só praticar, porque você pode em dado momento só exercer o desapego, né, e toda a desmembração que ele tem, e você pode só um momento fazer a autoentrega. Mas vai chegar um determinado momento na caminhada do yoga, que eles vão se encontrar. Será necessário. Você não vai conseguir subir com um sem elevar os outros dois, não vai conseguir. E nós vamos começar, né, o início da vida do yoga, o início da vida do yogi, né, do sadhaka, do aprendiz, ele pode até começar nas práticas, mas chega um momento que ele vai ter que incorporar, né, ele vai ter que colocar o desapego, que é o... Estou encontrando o nome aqui para dizer bem certinho o nome para vocês. É Vairagya seria o nome, né? Eu não sei falar sânscrito, já disse para o pessoal aí, né? Pega nos primeiros vídeos, tem todas as explicações lá. Mas então, se não vai chegar a um determinado momento que ele vai ter que utilizar dessa prática. E para poder chegar ao último estágio, se não for, né, o último estágio, para atingir até lá com a autoentrega não se atingirá. Então, ou seja, em determinado momento da vida do yoga, em determinado momento da caminhada, ele vai ter de executar os três. Ele pode, por mais que ele queira, eu vou fazer só um, eu vou realizar só o outro, agora eu vou realizar o terceiro, vai chegar um momento da caminhada que ele vai ter que conciliar os três, que ele vai ter que fazer os três. Quando a gente está falando aqui, né, quando nós estamos aqui falando para vocês, né, que qualquer tipo de esforço é abhyasa, né, abhyasa, dá uma sensação que nós estamos falando sobre as práticas, porque as práticas nos levam ao esforço, né? As práticas nos levam a nos esforçar. A exemplo, para conseguir as posições, para conseguir o domínio, né, da nossa respiração através de pranayama, para nós conseguirmos levar a pureza de nosso corpo, para nós começarmos, né, a tolir o nosso lado emocional, controlar nossas emoções, nós começarmos a termos um controle de nosso mental, nós começarmos, então tudo é prática, nós estamos praticando a abhyasa, isso é um esforço, é uma linha do caminho, mas existe uma outra linha também de desapego, essa linha de desapego. Então essa linha de desapego é libertar-se, né? Libertar-se dessas correntes do desejo, né? Não é combater o desejo, nós não podemos combater o desejo. Nós não podemos combater porque nós agredindo o desejo se amplia e ele se transforma num monstro, ele fica maior do que já é. Mas nós temos que colocar ali poções, eu não sei se eu poderia usar essa palavra, mas gotículas, né? Nós vamos colocar, combater o desejo com discernimento. Né? Um discernimento. Um exemplo de discernimento, um exemplo do que o discernimento já fez por você. Quando criança, você era doido pelos seus brinquedos. Você não emprestava, você tinha um coração de criança, não emprestava os seus brinquedos. Hoje talvez você é uma pessoa que não dá tanta importância a isso.
Então isso já te mostrou que o discernimento lhe libertou dessas amarras, o discernimento te libertou. Né? E nós vamos ver mais adiante todas as modalidades para a busca do discernimento, nós vamos ver mais adiante todas, né, lá aí vai dar pelo vídeo de número 80, vídeo de número 90, nós vamos ver todas as práticas que serão feitas, nós vamos ver todos os caminhos, né, para ocorrer esse desapego, e nós vamos também estar vendo um caminho muito bonito, né, que é o caminho da autoentrega. Então, ou seja, nós estamos falando deles separados, mas todos eles é apenas uma coisa só. Mas a gente consegue trabalhar num determinado momento, agregar determinada coisa e depois depois o final, né, a autoentrega. É difícil lançar-se, é impossível, por assim dizer, lançar-se em um deles, né, exemplo citados, tanto a autoentrega quanto também o desapego, lançar-se subitamente na prática do yoga. É difícil. Aí teria que ser já alguém que traz, né, no seu ciclo evolutivo, que traz de outras reencarnações, de outras experienciações, que traz um conhecimento muito grande. Aí sim, aí esse está apto a trilhar esse caminho, ele naturalmente fará essas coisas, sem muito esforço, mas para os comuns, e eu posso me incluir nesse nome de comum, se é que podemos utilizar de determinado nome para denominar isso, é falho, é impossível entrar numa trilha dessa. Então nós temos que começar com práticas, ir trabalhando a questão do desapego e já ir nos alimentando esse lado da autoentrega. Só que eles têm que subir equilibradamente. O que chama atenção é o seguinte, quer ver? O que mais vai pedir esforço agora, nesse exato momento, é as práticas e o desapego, né? É a abhyasa, né? E vairagya, é o que mais vão pedir esforço agora, né? Ishvara Pranidhana, a entrega a Ishvara, que é o caminho na realidade, né, dessa auto-entrega a Deus, dessa auto-entrega ao divino. Isso ele ocorre depois. Ou seja, nós vamos começar como se fosse uma pirâmide, né? Na verdade, nós iniciamos com um tipo de prática muito forte, a gente usa toda a propulsão, toda a energia que nós temos para dar início agora, né? E quando o nosso foguete subir, a gente pega esses outros tanques de energia e vai indo. Não que a gente nunca vai deixar de praticar, jamais. Um yogi vai praticar por toda a sua vida e por todas as vidas que virão, né, o verdadeiro yogi. E nós não vamos deixar, né, jamais de desapegar, fazer os exercícios de desapegar, né, fazer as renúncias da vida. E jamais vamos deixar de estarmos nos entregando. Jamais isso vai deixar. Mas uma coisa que chamará bem a atenção é que nós vamos começar com um deles com uma força descomunal, e a partir do momento que nós demos a propulsão, nós demos a subida, automaticamente nós vamos aliviando, né? Porque nós já vamos estar com nossos corpos domesticados para isso, nossos corpos prontos para isso, aí é só fazer os outros exercícios. Então, no encontro passado, nós falamos sobre esse esforço de permanecer estabelecido em Citta Vritti Nirodha, né? Nós fizemos esse esforço, e qualquer outro tipo de esforço era abhyasa. Mas só que esse esforço, ele culmina em práticas, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou gerar um hábito no meu corpo de levá-lo ao banheiro todo dia, ao meio-dia. Um exemplo aqui, né? Então eu vou começar a gerar hábitos que me levem para aquele horário. Tu vai perceber que daqui a um determinado período, algum mês, algumas semanas, alguns meses, depende do corpo, você vai começar a ir ao banheiro ao meio-dia. Meio-dia. E se tu levar a cabo aquilo como rotina por um determinado tempo, 1, 2 anos, acabou a prática. O seu corpo se acostumou àquele momento e vai começar a fazer isso, né? Vai começar a fazer isso de forma instintivamente, né? O seu instinto vai estar fazendo isso, vai estar levando o seu corpo lá. Você apenas vai ter que ir, né? Apenas vai ter que ir. Então tu observa que há práticas. Agora nós vamos estar falando hoje, né? Eu acho que é muito interessante as pessoas assistirem com mais afinco o vídeo anterior, a parte final, para compreender sobre essas coisas da prática. E nós vamos estar falando hoje é o dia de nós estarmos falando, né, sobre né, o vídeo,
né? Agora o vídeo é o vídeo de número 17, acho que é isso, né? Mas nós vamos estar falando aqui do Sutra de número 14. Nós vamos falar quanto tempo nós vamos precisar desenvolver tais práticas, né? Podemos dizer que isso também é um tempo de desapego. Quanto tempo o yogi precisa estar envolvido nisso, né? Quanto tempo é necessário estar envolvido nisso? Eu só quero fazer um adendo aqui, eu tenho medo de deixar coisas para trás, eu quero fazer um adendo aqui. Práticas voltadas mais às questões corpóreas, mas não quer dizer que nós não vamos praticar emocionalmente, nós não vamos praticar mentalmente, não é isso não, mas é só para dividir, né? É só para fazer essa divisão dentro do yoga. Aí renúncia e desapego trabalhando mais o emocional, vem trabalhar esse lado emocional e o mental inferior, mas não quer dizer que nós não estamos trabalhando o corpo, que nós não estamos trabalhando mente superior, que nós não estamos trabalhando... É só para fazer a divisão. E a auto-entrega, ela entraria daí nos campos mais espiritualizados do ser, né? Ela entraria nos pontos mais elevados. Mas isso é só para divisões, não quer dizer que nós não vamos ter que fazer renúncias no corpo, renúncias emocionais, renúncias de tal, não é isso. Mas é para você entender que é para trabalhar isso. Práticas, nós vamos trabalhar as regiões do corpo, mais, né? Mas não que não vamos trabalhar outras. O benefício é para todo o corpo. Aí os desapegos e renúncias renovam-nos emocionalmente, trabalham nosso quesito emocional, mas nos alivia cargas mentais e também nos alivia para o corpo, ajuda as questões corpóreas, e a autoentrega, né? A autoentrega, que é o cume, é o ponto mais alto, aí, sem sombra de dúvida, faz um trabalho descomunal por tudo isso. Então nós temos que entender isso. É interessante entender essas chavezinhas tão pequenas, porque eu levei tanto tempo para entender isso, levei uma surra para poder entender tudo isso, né? Ok, o que nós vamos estar falando hoje, no vídeo de hoje, e até mesmo a leitura hoje um pouco extensa, a gente tem que fazer um adiantamento sobre ela. Nós vamos estar falando mais sobre esse esforço, mais sobre as práticas. Aqui diz assim, ó, quando eu vou começar a fazer práticas, eu já deixei o gancho agora há pouco quando eu falei do exemplo do banheiro, né? Eu vou começar a fazer as práticas, abhyasa, que é esse esforço. Eu vou começar a buscar o esforço para me estabelecer firme, né? Firme na prática do yoga. Eu vou amoldar um corpo que tem lassidão, que tem preguiça, que tem languidez, que tem doenças, que não está preparado, que ele encontra-se enrijecido, tudo. Eu vou preparar esse corpo, eu vou preparar o meu emocional, vou me preparar-me para a vida do yogi, porque eu estou vivendo a vida do mundo, eu vou preparar minha vida do yogi. Aí a pergunta que se faz, quanto tempo para se tornar estabelecido essa prática? Quanto tempo terei de seguir a vida do yoga? E como farei para ter sucesso ou para ter êxito, né? Porque uma coisa muito interessante, gente, você que vai entrar no mundo do yoga, você que já está dentro do mundo do yoga, você que está adentrando esse mundo do yoga, você vai ver que no começo você entra pela euforia, né? Você vem pela euforia de algo novo, você quer viver algo novo, você quer viver algo tão intenso, aí você vê falar de grandes mestres, a pureza desses mestres, aí você vê falar do refino, do amor, aí você começa a falar dos siddhis, né? Dos poderes que esses grandes yogis já têm. Aí você ouve falar, né, da grandiosidade que eles são, e aí você vê que que maravilhoso. Aí você ouve falar que flutuam, você ouve falar que desaparecem, você ouve falar que ele lê as mentes das pessoas, tal. Nossa, aí fica, né, oriçado e adentro, que é yoga, que é yoga, que é yoga. Mas quando você chega no preço, o preço que tem que se pagar por tudo isso, quanto é que custa isso e qual é a moeda que tem que se pagar isso, aí você desanima. Tá? Um outro detalhe também que nós vamos ver nessa leitura de hoje é o grau de comprometimento. Quanto que você vai exigir do yoga? Quanto que você vai querer yoga? Você vai se dedicar o quanto a tua vida é yoga? Porque uma coisa é muito inevitável. Talvez você vai pegar de imediato. Talvez com o tempo vai ser mostrado para você. Talvez você demore tempo a descobrir. Mas assim, ó, tudo na vida é fornecido mediante o esforço que fizemos. A aplicabilidade dos nossos esforços. Aqui vai dizer então quanto tempo, né?
Quanto tempo essas práticas deverão ser feitas? E mais, eu vou fazer uma colocação aqui, porque está no texto aqui que eu quero falar sobre isso. Eu vou poder tirar férias? Vai ter um período de férias do yoga? Eu vou praticar 6 meses, eu vou praticar 8 meses, eu vou praticar 1 ano, tiro férias, já deu. Quando eu chegar lá eu vou parar tudo e abandono. Veremos, gente. Vamos ver tudo isso no dia de hoje. É muito interessante ver, porque muitas vezes, depois que você caminha um determinado tempo, depois que você se movimenta dentro da vida do yoga, começa a cair o brilho do yoga e começa a te mostrar a realidade que é o yoga, aí você começa a enxergar. Aí você começa a enxergar a realidade do yoga e começa um desafio dentro de ti, te dizendo para ti qual é o caminho. Aí é o caminho de dizer de verdade que o yogi, que é o yoga. Aí é a hora de provar isso. Então nós vamos estar falando isso nesse encontro de hoje, tá, gente? Nós vamos estar falando um pouco sobre isso. Aqui vai falar de práticas, vai falar de abhyasa, vai falar das práticas, vai falar do esforço, quanto tempo eu devo manter esse esforço. Mas não devemos esquecer que toda a nossa vida é esforço. Todo yoga é esforço. Todo yoga é o esforço. Partir do ponto zero e chegar até onde que se quer, que é a autorrealização, tudo isso é esforço. Então nós temos que parar para ver. O livro aqui, ou a leitura que nós vamos estar fazendo, né, que nós estamos fazendo, ele está nos mostrando bases preliminares. O ABC, bem pequeno, mas nós já vamos poder começar a imaginar e trazer advertências do que realmente vai ter que ser feito, tá? Quanto tempo teremos que estar envolvido nisso, né? E mais uma, gente, ele vai mostrar aqui na leitura de hoje as condições necessárias para seguir adiante na vida do yoga, né? Aí as pessoas vão entender porque alguns renunciam à própria vida, né? Alguns vão para cima dos montes, alguns vão viver em comunidades isoladas, outros vão viver uma vida de peregrinos, né? Eles saem caminhando com uma roupa no corpo por tudo quanto é lugar. Na Índia eles são muito respeitados porque os indianos entendem ele, né? Aqui no Brasil chamariam de mendigos e andarilhos, né? Mas então tem várias coisas que é interessante ver. Aí tu percebe muitas vezes um jejum, né? Um jejum de 20 dias, jejum de 21 dias, sem comer, sabe? Eu não estou dizendo para ti, vamos fazer isso. Não, eu estou te explicando algumas práticas de alguns, né? Porque tem práticas consideradas, eu vou usar um termo português aqui, bem daqui, bem ocidental, malignas dentro do yoga. Porque existe yogis de tudo quanto é tipo de natureza, assim como existe também yogis assim como existe, né, senhores de religiões e religiões de toda e qualquer natureza. Existe também dentro do yoga, né? Então, eu acho que é bem interessante colocar pé firme no chão, colocar pé no chão, deixar pé firme no chão, decidir realmente o que vai querer, né? Decidir. Claro que todo e qualquer esforço que se faça, por menor que seja o esforço, ou infrutífero aos teus olhos, para a tua evolução futura, tuas evoluções, ele vai ter um peso muito grande. Porque a gente talvez não se realize nesta vida, mas a gente pode estar colocando as sementes das realizações para as próximas vidas. Então é muito interessante isso. Exemplo, se hoje eu tenho a aptidão de entender que eu não vou atingir a realização nessa vida. Eu sei disso. Eu tenho discernimento de ver isso. Mas todos os esforços para atingir eu farei. E tudo que eu conseguir fazer, que este ser, este eu, este ego conseguir fazer pela personalidade maior, pelo eu superior, ele fará. Ele trabalhará para ele. Ele criará os sucos, ele criará as valas, ele criará as covas, ele criará o local onde serão depositadas as sementes. Porque eu sei que o que eu estou herdando hoje, um outro ser, uma outra experiência fez. Para me trazer indagações, me trazer colocações. Então eu levarei essa missão. Por mim, o eu superior, né? O mim superior, o eu superior, e por tudo que eu venho buscar aqui. Eu estou dando uma segurada aqui porque eu já estou encerrando o bloco ali e eu vou utilizar o próximo bloco para fazer então essa leitura, né, a leitura desse trecho que nós vamos estar realizando aqui para você, né, então sobre a abhyasa,
torna-se firmemente estabelecido pela prática por longo tempo, sem interrupção e com reverente devoção. Percebe que são palavras de simples pronúncias, mas o que verdadeiramente elas significam é muito profundo e exige uma vida inteira. Prática por longo tempo. Percebe que não tem nenhuma definição de anos aqui. Não tem uma definição de décadas. Então, podemos dizer para você que esse longo tempo é a tua vida toda. Até quando o teu corpo permitir. Tua vida toda. Sem interrupções. O que é sem interrupções? Você que vai ter que estar pronto para não interromper as práticas. E quando a gente fala práticas, aí nós temos práticas, nós temos desapego, nós temos autoentrega, tudo, é tudo junto. Mas nós utilizamos práticas para entendermos, é um caminho, né? A doma do corpo, a doma do corpo animal, a doma dos sentimentos, tudo ali, tá? Tudo ali, tudo. Estamos só trabalhando com esse nome. E com reverente devoção. Essa palavra tem que ter um entendimento dela muito significativo, muito amplo para entender o que quer dizer a reverente devoção. Hoje nós ouvimos falar do devoto, né? Está encerrando já nosso espaço aqui. A gente ouviu falar do devoto. Devoto é aquele que se devota a algo, se devota a alguma coisa. Aqui é reverente devoção. Nossa, nós não estamos preparados para isso ainda, né? Porque se nós tivéssemos a reverente devoção, reverente devoção, nós conseguimos realizar a autoentrega. E já estava tudo pronto. Já estava tudo... Então, tá? Mas enfim, dá uma segurada aí, pega meus contatos, pega o meu WhatsApp, pega o meu Twitter, também está anotado embaixo aqui do vídeo, né? nas descrições. E você venha somar força junto com a gente no Yogi Brasil, tá? Vamos lá, gente. Aprendizes conversando entre aprendizes. Perfeito, voltando. A primeira parte do livro, do Taimini, né, que é Samadhipada, ele vem explicar de verdade o que é. Né? E depois, a segunda parte, vem te mostrar em ação. Né? Nós vamos para ação. Né? Nós vamos para ação. Até a metade da terceira parte ali mostra todo o momento de ação também. E a quarta parte traz, né, os últimos ensinamentos, por assim dizer. Né? Traz os últimos ensinamentos, conjecturações, fala algumas coisas muito avançadas, né, para yogis bem avançados, mas em que a gente pode ter acesso a elas, que são dúvidas que talvez nós tenhamos, e aí vai nos fazendo os complementos, né? Agora tu percebeu que muitas vezes as pessoas acham que esse livro aqui, né, que a ciência do yoga, entender sobre isso está tudo resolvido. Então aí você começa a ver que o campo de busca é muito grande, né? Nós vamos ter que procurar um mestre ou buscar informações de como realizar pranayama, de como é uma meditação, né? Tem muita coisa para aprender. É um aprendizado de uma vida. E isso entra nas práticas, né? Entra nas práticas, entra no autoestudo, né? Que podemos dizer que é a autoentrega, que é a renúncia, é o desapego, entra tudo ali, né? Entra ali também. E como é uma autoentrega também a Ishvara. É tudo interligado, tudo tem um grau, mas a gente separa naqueles 3 pontos para você buscar as definições. Então, assim, práticas voltadas às questões corpóreas, autoestudo, autoentrega e tudo mais, desapego, né, voltado às questões emocionais, e o Shivara voltado às questões espirituais. Mas eles se interpenetram e tudo atua em tudo, tá? Vamos à leitura aqui, gente. Vamos aproveitar esse tempo aqui, vamos para a leitura. Então aqui fala assim, ó, deixa eu falar porque o livro não é meu, tem questões de direitos autorais, o livro não é meu, o livro é do Taimini, a ciência do yoga, todos os créditos se reservam-se a ele, a gente está aqui apenas para fazer dissertações em cima do texto, né? Nós estamos aqui fazendo uma dissertação em cima do texto, um aforismo, tá? Então lá, seção 1 dos Yoga Sutras de Patanjali. Tá, nós estamos no Sutran de número 14, que ele diz, né, aqui na tradução feita por Taimini. Abhyasa, que nós sabemos agora,
que é todo e qualquer tipo de esforço para manter-se estabelecido em Chitta Vitra Nirodha, que começa com práticas e vai subindo até conseguir se manter lá, né? Ele torna-se firme, estabelecido pela prática por longo tempo, sem interrupção e com reverente devoção. Tá? Preste atenção aqui agora. A fim de que a prática do yoga, que é a união, possa frutificar e habilitar o sadhaka, que é o estudante, a estabelecer-se firmemente no caminho até chegar à libertação, há 3 condições a serem satisfeitas. Condições muito preliminares, diga-se de passagem. Conforme este sutra que nós estamos aqui falando, tais condições são: primeiro, as práticas têm de ser continuadas por longo tempo. Segundo, não deve haver interrupções. Terceiro, a senda deve ser trilhada com espírito de reverente devoção. Tá? Ponto. Segura ali. Então você para analisar 3 características que nós vamos ter que adotar para a nossa vida do yoga, né? Para fazer esse Chitta Vitra Nirodha, que é proposta aqui no livro, né? Para poder fazer as inibições dos movimentos mentais, para poder atingir a autorrealização, para nos desvencilharmos, né, desses 5 tipos, né, de modificações e, além do mais, se libertarmos, né, das emoções, né, das visões dolorosas e não dolorosas das imagens, perceber que tudo isso faz parte do corpo astral que age em nós, como a gente já vê nos outros vídeos, para poder ver que tudo isso não passa de apenas imagens mentais e que tem o eu superior atrás, que é o espectador, o verdadeiro eu. Como é que a gente vai fazer então isso? A gente vai praticar por um dia, 2, mês, 1 ano? Não, por longo tempo. Aqui ele não diz um tempo cabível, né? Não diz um tempo, mas eu digo para você que vai ser pela vida toda. Tá? Por que ele não dá tempo? Ele não vai dizer, ele poderia ter dito aqui a vida toda. É que depende do grau de evolução de cada um de nós que vamos ser os sadhakas. Tem pessoas que já estão muito mais evoluídas, outras pessoas não evoluídas. Mas eu vou usar aqui esse termo a vida toda. Porque por mais que tu seja evoluído, por mais que tu já esteja trilhado em outras vidas o caminho do yoga e o caminho do yoga seja muito fácil para ti, tu vai ter que continuar se exercitando. Não tem, né? Não tem. Claro que talvez com menos intensidade do que quem está começando agora, tá? Não deve haver interrupções. Essas interrupções, gente, é de você se negar um dia a fazer. Hoje tá legal, hoje não tô afim. Chegou visitas aqui, tal. Coisas dessas naturezas. Você vai ter que se confrontar com isso, né? Eu tenho confrontamentos muito grandiosos. Confrontamentos com a família, confrontamentos com os próximos, vai ter um confrontamento social com isso. Quando eu falo confrontamento, eu não quero dizer luta, né? Eu quero dizer que tu vai ter que explicar, deixar muito claro para as pessoas. As pessoas vão dizer: ô fulano, por que tu não está fazendo mais isso? Ô fulano, por que tu não vem mais aqui na minha casa? Ô fulano, por que tu não vem almoçar aqui? Ou por que tu não come um churrasco com a gente? Aí tu vai vendo, tu vai ter que defender a tua posição, tá? E essas interrupções, evidentemente nós temos que ser lúcidos para compreender que no estado de cama, né, vai ficar difícil fazer talvez alguns exercícios, mas não é sinal que a gente tem que se afastar. A gente pode fazer exercícios mentais, a gente pode cantar mantralizações, dependendo do estado que estivermos. Só estou dando exemplos. E a senda deve ser trilhada com espírito de reverente devoção. Tem que se doar, tem que se dedicar, tem que se entregar ao yoga, né? Tu vai ter que entender que tu vai ter que se entregar. Por exemplo, assim, tem um exemplo aqui do livro que eu vou puxar já, que eu acho muito interessante, que ele diz assim, ó, esse exemplo do livro aqui, ele fala assim, ó, se uma pessoa quer manter um corpo musculoso, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que malhar todo dia, ele vai ter que se dedicar, ele vai ter que se entregar àquela causa, todos os dias. Aqui no yoga é a mesma coisa. O yoga nos faz esse chamamento para que nós nos entregamos de corpo e alma.
para que nós mergulhamos. Aí eu quero dizer para vocês, então quer dizer que eu vou ter que abandonar tudo, né? Todos os meus compromissos do agora, renunciar ao meu trabalho, renunciar ao meu emprego, todas as coisas e sair correndo. Não, não é isso não. Observe, nós estamos falando de estados evolutivos. Mas o que significa a devoção? Por exemplo, assim, eu vou me devotar-me 1 hora por dia. Eu só estou dando um exemplo muito espúrio aqui, tá? Não é, então quer dizer que 1 hora eu vou, não. Eu vou me devotar-me 1 hora por dia. É a única coisa é um espaço que eu tenho. Mas com devoção, aquela 1 hora eu estou ali para o yoga. Aquela 1 hora eu estou ali para mim. Eu estou ali pela causa. Aquela 1 hora eu estou ali duelando. Aí que tu vai dizer, mas tem pessoas que se devotarão o dia todo e vão conseguir muito mais, né? Não é assim que se mensura as coisas. Não é assim. Aí é egoísmo que está agindo. Não é assim que se mensura. Nós temos que mensurar a nossa evolução. Mas eu não vou conseguir evoluir desse jeito. Mas é melhor do que não fazer nada. É melhor do que não fazer nada. E eu vou dizer para vocês o meu caso, amados. O meu caso é o seguinte, eu faço de manhã cedo a minha meditação. Eu sou usuário de transporte coletivo, né, porque vocês podem ver aqui atrás, minha casa ainda não está acabada, está semi-acabada. Eu passei 7 anos construindo essa casa. Ainda falta acabamentos, então o dinheirinho que poderia ter investido num carro até agora está sendo investido aqui. Tá? Então, assim, eu sou usuário de transporte coletivo, sem muitos detalhes. E eu faço leituras no ônibus. O meu ônibus é 40 minutos para chegar até o local. Meia hora agora, eu mudei de bairro, né? Meia hora para chegar até o local de trabalho. Meia hora. Então é meia hora que eu estou me dedicando à leitura. O autoestudo, estou me dedicando ao autoestudo. Mas o que acontece aqui? De manhã cedo eu estou fazendo a minha meditação. A grossa meditação, porque a fina meditação ainda vai demorar muito tempo. E também exercita a minha devoção. Em determinados momentos, tem algum tempo, eu me volto um pouquinho, mentalizo, né, algo em minha mente, mentalizo muitas vezes o sol, mentalizo muitas vezes aquele momento, algo que me fez sentir-me bem, e elevo-me, faço a votação. Alguns períodos, quando estou afastado, né, um mantra bem rapidinho, faz um mantrazinho, né, bem rapidinho, muitas vezes fica pensando nele mentalmente, é desse jeito. Aí você vai dizer assim, nossa, é muito pouco, e agora o compromisso de estar fazendo os vídeos. É muito pouco, claro que é, mas nós não podemos negligenciar as atividades que nós já temos, nossos compromissos que nós já temos. É dever de levar os nossos compromissos, ou seja, compromisso família, compromisso com as pessoas, porque isso são compromissos. Aí estão gerando também karmas, aí também gera samsaras, né? Nós temos que levar o compromisso. E também nós não podemos deixar de falhar com o nosso trabalho. Nós temos o trabalho para a manutenção do corpo. Então, assim, só para você entender, mas o que é essa reverente devoção? Claro que quando tu vai evoluindo, vai se encontrando meios de yoga ficar mais presente. Mas nós não podemos ser negligentes. Não podemos ser negligentes. Deixa eu seguir aqui, senão a gente não vai conseguir fazer a leitura de todo o capítulo de hoje. Seguindo então, deixa eu só fazer uma colocação antes de seguir, perdoe-me, antes que eu me esqueça. Eu estava lendo um livro sobre a meditação Zen, que é um desmembramento, né, do yoga, que acabou surgindo com muita intensidade na região do Japão. Eles estavam dizendo que para conseguir uma meditação Zen leva 20 anos. De dedicação, de estudo, de reverente devoção por parte do praticante. 20 anos. Então, o que é a meditação Zen? É atingir o estado, né, um estado de Samadhi. Os primeiros estágios, talvez, de Samadhi, ou um estágio de Samadhi. Então, você para analisar, para ver, para observar o tanto que ainda temos que caminhar. Se eles dizem lá que um estado mínimo para se atingir um estágio Zen, de meditação Zen, né, que é entrar no estágio, né, nós podemos dizer, chegar a Samadhi lá, 20 anos, eles dizem para eles, imagine então nós aqui do Ocidente. Mas enfim, a necessidade de se mencionar sobre as condições anteriores citadas poderá ser adotada
ao se levar em consideração o grande número de fracassos na senda. Ele está fazendo um alerta sobre a questão dos fracassos na senda. Desculpa, gente, o cão estava ali mexendo no meu celular ali. A senda do yoga parece fascinante no princípio. E muita gente deixa-se encantar-se sobre a prática, na esperança de colher frutos em muito pouco tempo. Mas qual fruto é a pergunta? Colher o que resultados? O que é resultados para o yoga? Né? Agora fala assim, daqueles que ingressam na senda, apenas uma microscópica minoria está apta a progredir. Está vendo a peneira que vai sendo feita? E a peneira é automática, não vai dizer tu, é tu, é tu. Não, a peneira vai se... As pessoas vão cansando-se e vão se afastando-se automaticamente. A peneira é grande aqui. Mesmo aqueles que com coragem e perseverança para continuar são muito poucos em número, a grande maioria dos aspirantes cedo ou tarde desiste por completo ou conserva em si apenas meras aparências. Deixa eu ver aqui. Aparências de meras formas exteriores, logo que o encantamento se esgota. Olha a advertência que ele traz aqui sobre a questão do tempo. Essas pessoas ou passam a acreditar que tudo é fantasia, ou se convencem de que a condição na vida atual não são favoráveis e é melhor adiar esse esforço e aguardar uma próxima vida. Então está aqui para você ver, o que é isso? O que é isso, tá? Fora uns poucos casos em que o karma interpõe, olha que interessante isso, poucos casos que o karma interpõe, não permite se fazer o yoga, poucos, que o yoga interpõe um obstáculo real no caminho do aspirante, a verdadeira causa da descontinuidade da prática é, na grande maioria dos casos, a falta de maturidade espiritual. Olha como já explica tudo aqui, né? Então, muitas vezes as pessoas não estão prontas para o yoga, não estão maduras para o yoga. As pessoas não estão aptas a seguir o caminho do yoga. Está observando aqui? Sem essa maturidade, não é possível sucesso na senda. Talvez você desista, você se afaste, você não queira ouvir falar, as pessoas ao teu redor acham besteira, não dá bola. Está aqui, a explicação está aqui. O mundo e seus objetos ainda exercem grande atração sobre tais pessoas e elas não estão preparadas para fazerem os sacrifícios exigidos pela senda. Olha, observa o que está aqui. Voltando às condições essenciais para o sucesso, diríamos ser óbvia a necessidade da continuidade das práticas por um longo tempo. A vida toda, gente. A natureza das mudanças que devem ser efetuadas em nosso caráter, em nossa mente, em nossos veículos, é tal que, a menos que as práticas sejam mantidas por um longo tempo, não se pode esperar um progresso apreciável. É tudo porque assim, se nós estamos com lodo, nós estamos com lodo para colocar água limpa, tem que jogar muita água até que o lodo saia fora, isso leva muito tempo. Nós temos que nos renovar, nos transformar, é uma moldagem de caráter. Isso não se faz do dia para a noite. Nossa natureza tem que ser completamente mudada. A mudança é tão fundamental que devemos estar preparados para continuar esse trabalho até o fim. Quanto tempo isso tomará dependerá dos fatores como o estágio evolutivo do estudante, o tempo empregado no trabalho e em vidas anteriores, as vidas anteriores que ele já praticou, e os esforços que ele fizer nesta. Tudo isso soma para o yoga. Teoricamente, um homem pode sim passar de forma imediata para o estágio de samadhi, mas tem um ser muito grande, Ele tem que estar apto para a completa autoentrega a Ishvara, a completa autoentrega que eu falei, a autoentrega, Mas este é um enorme ser,
porque os samsaras do passado não lhe permitirão realizar de forma imediata nesta vida aquilo que só pode ser feito após longa e dolorosa disciplina. Então nós temos que ver que nós temos as impressões dentro de nós que não nos permite. Por isso que muitas vezes, né, por isso que o yoga ele convida você a mergulhar gradativamente nos estágios da consciência. E não conseguirá um mergulho, porque as próprias impressões não deixarão. É isso que nós vamos fazer nos primeiros estágios de meditação, né? Que eu falei que era atuar no corpo causal, a memória, trabalhar lá naquela modificação de memória. É mudar a realidade, é mudar conceitos, é tirar essas coisas que nós achamos que é e não é, fantasias, tudo que nós já dizemos nos outros vídeos. Tá? Em poucos casos e raros casos em que o progresso é extremamente rápido, há ali impulsos do passado, devido geralmente a numerosas e sucessivas vidas que foram devotados à prática do yoga. Olha só, tá vendo? Ah, mas o fulano lá, violentamente, ele cresceu um monte. Tá aqui as explicações do porquê, da possibilidade do porquê. Né? Claro que ninguém está dizendo que aqui você não pode ter sucesso na sua vida no yoga. Claro que você pode ter e vai ter. Mas quer dizer para você compreender por que há destoações, diferenciações, um mais à frente, outro mais atrás, outro propenso, outro que já nasce no yoga, outro que nasce em família de yogis, só para você poder entender. Tá? Ninguém pode assim predizer quando será atingido o objetivo final. E aquele que se ingressa seriamente na senda precisa estar decidido continuar não apenas por muito tempo, mas através de vidas até que o objetivo seja atingido. Eu vou explicar para vocês como é que uma impressão se forma. Eu repito algo muito intenso nessa vida, eu repito, e ele cria uma impressão no meu corpo. Aí a outra vida que vira, essa impressão vai estar florescendo para ele. Tá? É mais ou menos assim, só para você poder compreender. A exemplo, a pessoa que abusou muito do álcool nesta passagem, na outra passagem deixa sequelas para o próximo, né, que vir, né, para o próximo ego que vier assumir. Aquele que estiver pronto para trilhar essa senda ficará tão absorvido pelo fascínio do trabalho e terá tanto a fazer que não sobrará tempo para preocupar-se com quando atingirá o objetivo. Então, quando você entra no yoga, não existe a palavra tempo. Sei lá. Quando? Não sei. Não é isso que eu quero. Eu quero praticar. Eu não sei quando. Eu quero navegar. Aonde vai chegar? Não sei quando. Vou chegar. Estou preocupado em navegar e não chegar. Tá? Se o tempo pesa-nos nas mãos e a continuidade e continuamente, melhor dizendo, nos preocupamos com quando teremos sucesso, isto mostra uma falta de interesse real e isso é perigoso. Nós não temos que estar preocupados quando vamos chegar lá, porque isso é desejo. Nós temos que estar fazendo. Com amor, devoção, reverência, se entregando e assim vai indo. É como o gênio cuidar de uma flor. A gente não sabe quando a flor vai desabrochar, nós temos que fazer a nossa parte. Para avaliar a exigência de não ser permitida qualquer interrupção, aqui está analisando o segundo caso das interrupções, temos de nos lembrar de que muito trabalho no yoga implica em realizar mudanças básicas, mas mudanças profundas e fundamentais nos veículos através dos quais a consciência opera nos diversos planos. Temos que mudar nossas emoções, temos que cuidar da nossa mente, nossa psique, nosso lado mental, temos que cuidar do nosso corpo. O sucesso na execução das mudanças desejadas depende de continuidade dessas práticas. A interrupção significa não apenas perda de muito tempo, mas também de considerável escorregão para trás e a retomada da mesma trilha que já foi percorrida. Um exemplo esclarece isso. Suponhamos que um sadhaka, um estudante, tentando purificar sua mente, tem de ser inflexível na exclusão da sua mente de todos os pensamentos e emoções impuros e fazer com que o seu veículo mental, ou manomaya kosha, vibre com os pensamentos mais elevados e mais puros, até que essa matéria densa comum do veículo seja totalmente substituída pela matéria mais refinada e mais sutil, que possa responder somente aos seus pensamentos e às emoções puras e elevadas.
Isto feito, a própria capacidade vibratória do veículo é completamente alterada e fica difícil para o sadhaka alimentar-se de qualquer pensamento impuro, da mesma maneira que é difícil para a pessoa licenciosa alimentar-se de pensamentos puros. Mas suponhamos que ele desista do esforço depois de feito algum progresso. As condições originais tendem a restabelecer-se aos poucos e ele retoma a prática depois de um tempo considerável e o processo de purificação tende-se a começar tudo de novo. O que quer dizer aqui é o seguinte, que muitas vezes, né, você se devota, faz um esforço, aí relaxa, cai, regride, tem que começar tudo de novo, sabe? É isso que ele quer dizer aqui. Eu vou seguir porque falta pouco tempo, eu quero terminar o capítulo, tá? A maior parte das mudanças requeridas em nossa mente e em nosso caráter implica alterações em diversos veículos. Esses últimos processos, que são realmente materiais, devem estar quase completos para que se tornem praticamente irreversíveis. Mesmo na vida comum, a continuidade de práticas é importante. Para você analisar, então, que para poder algo se tornar irreversível, exemplo, uma pessoa que faz uma dieta, manter seu corpo magro, não vai ter que abandonar a dieta, vai ter que fazer muito tempo até que o corpo se acostume. É o exemplo do banheiro que eu dei antes, né? Na maioria dos empreendimentos, né, a continuidade, vamos falar aqui, um jovem que se deseja tornar-se forte e musculoso deve exercitar-se regularmente. Se ele faz exercícios vigorosos, mas de vez em quando desiste, não vai obter sucesso. Prática prolongada e firme é o segredo do sucesso em todos os empreendimentos, tá? Mesmo a prática interrompida traz algumas... Aqui fala sobre o que eu estava falando antes. Tá, suponhamos que não vai dar, vai ter que interromper, é obrigado a interromper. Não tem problema, porque mesmo o esforço pouco que você fez traz vantagens e é melhor do que fazer nenhum, porque vai criar os samsaras favoráveis e assim fortalece as tendências na direção desejada para as próximas vidas. Mas quando o yoga é feito seriamente, a prática interrompida Mas quando o yoga é feito seriamente, a prática ininterrupta, sem parar, né, é essencial e tão logo iniciada uma nova técnica, deve ser praticada de um modo contínuo, até que seja ela dominada. E a terceira condição, que agora vamos falar sobre a devoção, né? Requer uma atitude de devoção, seriedade, é igualmente importante isso. O yoga é um empreendimento sério, exige aplicação intensa e de todo o coração. O yoga não pode ser encarado como um passatempo, com mais um dos objetivos que estamos interessados. Se uma pessoa deseja ter sucesso até mesmo na busca no mundo da ciência, uma busca mundana ou de arte, ele deve dedicar-se por inteiro ao trabalho. Quanto mais difícil o empreendimento, maior é a devoção exigida. Ora, o objetivo do yoga é a mais elevada recompensa de realização humana. É a sua busca que demanda necessariamente muito tempo e muita energia. É isso que tem que fazer, nos devotar. Eis porque antigamente as pessoas que desejavam praticar yoga retiravam-se para as florestas de modo que pudesse devotar-se completamente à tarefa. O completo isolamento talvez não seja possível nem necessário, mas uma devoção de todo o coração a essa tarefa sagrada é absolutamente imprescindível. Muitas pessoas pensam que podem combinar a procura de ambições mundanas com disciplina no yoga. E muitas vezes falam do exemplo do Janaka, né? Essas pessoas falam ali mais no Oriente sobre isso, mas esquece que o Janaka, né, antes de se devotar à vida mundana, ele tinha atingido antes a iluminação, né, para depois se envolver nos deveres do mundo. O sadhaka é comum, especialmente o iniciante, que tenta combinar esses ideais de vida mundana com vida do yoga, sem dúvida está destinado a ser tragado pelos seus desejos para as atividades do mundo e procurar a senda do yoga apenas de forma nominal. Não vai fazer a entrega, não vai fazer a entrega necessária. É possível que circunstâncias da vida de cada um de nós e hábitos de vidas passadas não permitam-nos que nós adotamos de imediato uma atitude de unidirecionalidade na vida do yoga. Mas nós temos que mesmo assim continuar trabalhando firme de forma deliberada nesse sentido. Nós temos que seguir eliminando uma por uma todas as atividades e os interesses ou as coisas que nos interferem para a realização desse trabalho principal.
ou inutilmente que consome nosso tempo e nossa energia para outras coisas. A capacidade de nos empenharmos com toda a dedicação e persistência na tarefa com a qual o sadhaka comprometeu-se, ou o estudante, é uma qualificação necessária e mostra até que ponto a alma está pronta para a divina aventura. Tá? Falta só um parágrafo aqui, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Todo e qualquer esforço vale a pena. Nós temos que nos dedicar. Percebe que aqui falou aqui a alma. Nós temos que nos dedicar porque nós estamos aquebrantando grilhões. Nós estamos irrompendo, né, sobre o nosso próprio caráter, um novo selo. Nós estamos pregando uma nova marca. Por mais difícil que seja, né, por mais complicado que for, por mais que sabe que talvez você sinta ser que não está fazendo sucesso, te joga, te dedica, que você está criando impressões para o futuro. Você está dando um salto para seguir. Você está seguindo na vida do yoga. Então, esse é o caminho. Nós temos que seguir. Eu vou fazer assim, gente. Eu vou dar sequência eu vou criar mais um trechinho para nós fazer esse arremate, porque eu quero falar um pouco já, deixar um preview já para o próximo vídeo. Segura, eu vou só fazer vai fazer aquele breve cortezinho, né? Mas eu vou dar sequência mais alguns minutinhos. Segura aí. Eu vou só fazer o fechamento então aqui, né, do parágrafo que diz assim, ó. A palavra satkara, que tem aqui, né, gente, no sânscrito, ela implica também uma atitude de reverência em relação à tarefa. Acho que é muito interessante falar, porque falava reverente devoção. Te lembra que nós falamos no início? Essa palavra em sânscrito de reverência, de satkara. O que é reverenciar? O que é algo, né? Procura no dicionário e ver o que significa reverente, né? Reverenciar. Cara, colocar como se fosse acima de tudo. Tem que colocar acima, né? É uma ideia assim, ó. Tá. A palavra satkara implica também uma atitude de reverência em relação à sua tarefa. Buscando o ideal, o sadhaka, o estudante, tenta encontrar a realidade última, fundamento e causa de todo o universo manifestado e não manifestado, ou seja, físico e espiritual. O próprio fato de ele estar tentando deslindar o maior mistério da vida deve prender ele com admiração e reverência. Ele tem que se dedicar, ele tem que entender a magnitude disso, desde que ele esteja consciente da natureza e do seu elevado propósito e da formidável natureza da realidade o qual se avizinha. Então você tem que entender isso, você tem que entender o que é essa tarefa do yoga para se dedicar, porque nós somos impelidos a entender o que vamos ter de benefício com isso. Quando todas essas condições mencionadas nos sutras, nesse sutra presente, estiverem elas asseguradas, o sucesso do sadhaka está assegurado. Pode ser lento devido às interrupções, devido a inadequações do impulso das vidas passadas, mas pelo menos nós estamos firmemente estabelecidos na senda e a realização do objeto final é apenas uma questão de tempo. Pode ser vidas, né? Mas é tempo. Então assim, nós temos que nos dedicar. Nós temos que entender, nós temos que estar fazendo os nossos esforços. Então aqui está mostrando para nós, hoje, no encontro de hoje, sobre a questão das práticas, né? Prática e desapego. Por que fala prática e desapego e já não fala logo, né, na sequência? Pode que nós vamos ver só lá adiante, nós vamos ver sobre autoentrega. Porque prática e desapego, renúncia, essas coisas, é algo de ação, é algo de vontade, exprimir a vontade. Fazer com vontade, tá? Os dois passos que mais nós vamos estar falando nesse livro. Claro, nós vamos ter uma sessão aqui dedicada já mais algumas aulas adiante, que nós vamos falar só sobre autoentrega. É lindo, gente. Mantras, nós vamos entender Deus, nós vamos estar entendendo um pouco mais sobre a consciência cósmica. É fantástico isso, tá? Muito fantástico. Então nós temos que entender que o esforço, essas práticas, elas têm que ser feitas com muita força, ela tem que ser feita com um continuado longo de tempo, não deve haver interrupções e tem que ser feito com reverência e devoção. Compreendeu isso, irmãos? Compreendeu isso? Essas são práticas, tá? Nós vamos estar falando agora no próximo encontro sobre Vairagya, né? Nós vamos estar falando no próximo encontro. Ele vem falar sobre
o lado dos desejos, o lado da alma, o lado mais emoção, o lado do nosso lado emocional, o corpo astral. Ele vai vir falar sobre tudo isso. Mas não significa que Vairagya também não entra no lado do corpo, no lado mental. Mas como se lembra, como eu estava falando no início dos vídeos, das sessões, dos segmentos, mas você vai ver que tudo é uma coisa só, mas nós estamos dividindo eles aqui e atrelando a eles, né, linhas, para que você possa compreender. Então, assim, o próximo encontro, gente, nós vamos estar falando sobre o domínio dos desejos, né? Que nós temos que tentar não ansiar pelo desejo, diminuir, acentuar, atenuar o desejo, porque os desejos, né? Se lembra que os desejos provocam, né, as modificações in vitro, se lembra? Doloroso, não doloroso, desejo de comer, desejo disso, desejo daquilo, desejos sexuais, todo tipo de desejo que você possa imaginar, tá? Nós vamos estar trabalhando sobre isso. E aí nós vamos estar fazendo um fechamento, então, nesse vídeo, o próximo encontro, o próximo vídeo, nós vamos estar fazendo mais 2 vídeos, né? Nós vamos estar fazendo um fechamento, então, sobre prática, sobre desapego. Mais adiante nós vamos falar sobre Ishvara Pranidhana e nós vamos voltar a falar sobre o tema Samadhi. Nós vamos entrar a falar, aí nós vamos começar a entender. Nós vamos começar a entender que nós falamos no início sobre o que é o yoga, né? O que é o Chitta Vritti Nirodha, né? Nós falamos, eu estou só resumindo, mas nós temos vários vídeos para poder compreender, né, picadamente o que é isso. Nós vamos falando sobre as práticas que têm sido necessárias e agora nós vamos estar falando um pouco sobre o Samadhi. Tá, vamos falando assim, os passos que eu vou dando, né? Os passos que eu vou ir dando para controlando, porque primeiro era o quê? Era atenuando os movimentos. Depois era tendo a propriedade sobre eles, né? O suprimento sobre a atenuação, né? Uma atenuação maior. E depois o suprimento, né, dos movimentos da mente. Então nós estamos fazendo os primeiros passos para explicar como é que a gente vai fazer para atenuar eles. E depois, né, nós vamos estar falando aí como eliminá-los, né? Eu vou pegar aqui onde que está, deixa eu ver aqui onde que está. Aqui, ó, restringir, controlar e inibir. Tá aqui. Primeiramente, então, nós vamos estar fazendo esse controle com a prática, vontade e desapego. Depois nós vamos estar fazendo as inibições, nós vamos estar buscando, né, subir. E lá, por último, a última tarefa é restrição, tá? Isso pode levar vidas, nós vimos hoje, mas só para você poder compreender que esse é o trabalho. Espero que não tenha ficado confuso esse vídeo, porque eu achei-me muito confuso. Mas assista de novo, é bom que você tenha o livro com você, para você ir fazendo também o acompanhamento, fazendo o estudo, ler o Sutra posteriormente, e você vai conseguir muita luz, muita luz. Estamos avançando nesses vídeos, eu estou bastante contente, tá? Estou bastante contente de estar avançando nesses vídeos. Muito obrigado a todos vocês pela companhia. Namastê.